Bom dia, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui gravando, né, por causa da pandemia, para a comunidade terapêutica ADECOM, Deus Conosco de Campo Belo. Para os nossos irmãos, para os nossos queridos filhos, né, queridos meninos, como a gente chama lá, os meninos. Nós estamos gravando para ensinar. Nosso objetivo é ensinar. A comunidade terapêutica tem essa missão de ensinar. Ontem nós dizíamos que o Bill e o Bob foram instruídos, foram ensinados a buscar a espiritualidade. E eles eles entenderam, né? Eles conseguiram entender que eles precisavam buscar espiritualidade. Porque é o único remédio, não tem outro. Nós sabemos que a recuperação da doença, do alcoolismo, da droga, da dependência química não está em medicamentos, não está em nenhuma outra solução a não ser na espiritualidade. Quem buscar a espiritualidade vai ter solução para o seu problema, que é um problema mental, que é uma doença mental e orgânica. 6, 7% da humanidade já nasce com essa indisposição, com essa disfunção que é a dependência química, que é a dependência do álcool. Pode ser hereditário, vem de muitas coisas que a ciência já está tentando lutar contra para entender isso, mas não é fácil. Ao longo dos anos, o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos foi muito mais veloz na solução para a doença da dependência química do que a própria ciência. Porque, de fato, a única solução que, porventura, por enquanto existe para um dependente químico e para um alcoólatra é a espiritualidade. Tem que buscar a espiritualidade. Tem que buscar poder. Tem que buscar espiritualidade. Foi isso que o Bill e o Bob fizeram quando eles entenderam, quando o Dr. William dizia para o Bill, lá naquele hospital, que ele estava internado. Então o Dr. William dizia para o Bill, você é doente, você tem uma alergia, você tem quando você bebe o primeiro golo, dispara, o seu organismo dispara, não é você, é o seu organismo que dispara um desejo incontrolável de beber. E você não consegue segurar isso, você é impotente, você não consegue conter. Quando você ingere o primeiro gole, você entra na loucura de quero mais e nada segura. Por isso que esse desejo incontrolável perde o controle, a mente perde o controle. Isso é doença, isso é uma disfunção, isso é um carburador vazando, isso é algo que está errado em nós, é uma disfunção, um diagnóstico, uma doença. Então o primeiro passo é muito simples, qualquer criança consegue entender e tem muitos de nós, né, talvez não queiramos entender que nós temos uma doença. Tem muitos ainda no meio de nós que ainda insiste em usar o primeiro gole achando que vai ficar só naquele. É muita ignorância, né? A pessoa achar que vai beber o primeiro gole e que vai ficar só naquilo, e daqui a pouco ele está na rua de novo, e ele já perdeu a esposa, ele já perdeu. Nós estamos vendo aí o Tchãozinho, tadinho, né? Tadinho porque é doente, mas não tratou. Mas ele ficou 9 meses na comunidade terapêutica, ele não perdeu uma aula. Tchãozinho não perdeu uma aula, pelo menos minha não, nenhuma. Muitos aí perdem, então nem aí comigo. Eu chego aí e parece que está chegando o demônio em pessoa, porque não estão nem aí. Esse estadinho, sei lá, não é que eu sei não, mas eu estou tentando passar para vocês, tentando passar para os residentes, é, um ensinamento de um livro, um ensinamento que já salvou muita gente, um estudo que já salvou muita gente. Nós estamos querendo passar, essa comunidade terapêutica ADECOM está querendo passar para os residentes uma doutrina,
tentar colocar na cabeça do dependente, do alcoólatra, aquilo que ele não tem ainda na cabeça dele. Ele só tem na cabeça dele que ele tem que beber, porque a cabeça cobra isso, a doença cobra isso, ele é obsessivo. Então nós temos que ensinar essa pessoa, nós temos que colocar conhecimento na cabeça dessa pessoa, nós temos que colocar informação na cabeça dessa pessoa para ver se essa mente se abre. Porque ele tem que buscar a espiritualidade. O problema é esse, a pessoa não... E existe uma dificuldade muito grande. Às vezes as pessoas acham que já tem espiritualidade. Esse é o grande defeito do ser humano. O ser humano acha que ele já tem espiritualidade. O ser humano acha que ele já tem. Mas se ele tivesse espiritualidade, a espiritualidade é o remédio para o alcoolismo. Ele tem fé, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas ele não quer aplicar isto como remédio para a doença dele, porque ele tem medo. Muitos têm medo de parar de beber. Inconscientemente, mas tem medo. Por isso que a gente tem a psicóloga lá dentro da comunidade, para trabalhar o inconsciente da pessoa, né? A psicologia tem muito disso, tentar trabalhar o inconsciente do ser humano. Um pai de família que tem 3 filhos, que é alcoólatra, nunca tratou de nenhum dos 3, nunca fez nada, nunca faz uns biquinhos, mas é tudo para biqueira. Já fala biquinho para biqueira. Faz um servicinho, mas já é pro bar, para cachaça. Nunca sobrou nada para os filhos, nunca sobrou nada para casa, mas também já saiu de casa, ou se ainda está em casa, a mãe que está aceitando. Então, esse tipo de pessoas está com medo de enfrentar a vida. Inconscientemente, ele pensa assim, inconsciente, se eu parar de beber, eu vou ter que trabalhar, tratar dos meus filhos, e fazer isso, fazer aquilo. Então, a pessoa fica prolongando, vamos deixar para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e não vê que a doença é progressiva. Então, o livro azul que a gente ensina, esse grande livro, que foi escrito por 100 pessoas, não foi escrito por uma pessoa. 99,9% dos livros que você encontra numa livraria foi escrito por uma pessoa, por uma cabeça, por um maluco. Esse livro que nós estamos tentando esmiuçá-lo, estamos tentando ensiná-lo, porque ele é um livro de ajuda. Sim, o livro azul ajuda e já ajudou muita gente desde 1935, e é muito profundo a receita que ele passa, porque ele vai ensinar a gente a buscar a espiritualidade. Ele não quer em segredo, não. O livro azul não tem segredo. Aliás, o AA não tem segredo, o NA não tem segredo, porque eles não têm segredo. Porque você chega lá e eles falam, você precisa do poder superior, você precisa de espiritualidade. É simples. E aí, a pessoa quer espiritualidade, mas não quer deixar a bebida. A pessoa quer espiritualidade, mas não quer deixar o ressentimento. A pessoa quer espiritualidade, mas não quer deixar as faltas, o mau caráter. A pessoa quer espiritualidade, mas não quer mudar, não quer mudança na vida dela. Ela quer ser aquela mesma pessoa. Isso não existe. É preciso nascer de novo. Quando o Bill foi para aquele grupo de espiritualidade chamado Oxford, esse grupo, para você entrar no grupo, você tinha que fazer tomar uma decisão na vida. Falar, se você entrar conosco aqui, você tem que firmar um compromisso de que você vai ser idôneo, que você vai reparar os males que causou, que você vai reconhecer perante você mesmo, perante os outros e perante Deus a natureza exata de suas falhas. Você vai admitir os seus erros. Quando você errar, você vai admitir os seus erros. Olha que lindo, que grupo bonito de espiritualidade, porque é um grupo que exige você tomar uma decisão para você entrar no grupo.
Pensou se nós tivéssemos uma igreja assim? E nós temos a própria igreja de Cristo. Cristo não... Ele está à porta e bate para entrar, mas para ele entrar, nós precisamos tomar algumas atitudes. Jesus não é, vamos dizer assim, é preciso que a gente tome algumas atitudes, porque o próprio Cristo fala, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a gente sabe que o segredo, a chave, o remédio é a espiritualidade. Todos nós já sabemos disso. Nós já sabemos que nós temos uma doença, que é uma doença progressiva, incurável, de fins fatais. Todos nós já sabemos que não adianta a gente acreditar que a gente vai tomar a primeira bebida e conseguir parar, porque se acreditar em Papai Noel e acreditar em Coelhinho da Páscoa, nós, a partir do primeiro gole, vai disparar a doença. Isso aí, todos nós sabemos disso, porque todos nós estamos cansados de ter recaída, e uma recaída não é simples, não foi da forma que eu pensei. Eu pensei que eu ia beber pouco, mas acabei bebendo 1 mês, 2 meses ou até mais. E todos nós sabemos disso. E todos nós também já sabemos que a solução é a espiritualidade. O problema é saber agora como buscar essa espiritualidade. Esse é o grande segredo. É o que a gente tenta passar, é o que a gente tenta lançar para as pessoas, oferecer para as pessoas, para os residentes, para aqueles que têm o problema de alcoolismo, como eu. É tentar passar para as pessoas a solução. E qual é a solução? Buscar poder. E como que busca poder? Como que busca? Essa tem que ser a pergunta diária de todos que estão em comunidade terapêutica. O pessoal do Lagoa da Prata estiver me ouvindo, né? Essas meninas que estão aí, lindas, maravilhosas, que têm uma vida pela frente. Pergunte, vai lá no espelho e pergunte: como que eu busco poder? Como que eu busco espiritualidade? Eu sei que a resposta é espiritualidade. Eu sei que a resposta é buscar poder superior, o poder acima de mim. Nós sabemos que a solução não está em nós. Nós sabemos que o que está em nós é a doença. Eu estou vestido com a doença. Em mim está a doença e não a solução. A solução está num poder que vai vir sobre mim. Em mim está a doença e a solução está num poder que vai vir sobre mim, como a mulher que sangrava há 12 anos. Nela estava o sangramento, 12 anos de sangramento, nada continha aquilo ali. Mas a solução não estava nela. A solução estava no Mestre, estava numa espiritualidade profunda. Não estava apenas nela e na igreja. Não estava apenas, ela teve que tocar em Jesus. Muitas vezes a gente acha que indo na igreja nós já estamos tendo espiritualidade. Não é bem assim. A igreja nós vamos para receber conhecimento. O que o pastor tem para nos oferecer é informação. O pastor tem informação e conhecimento para nos dar. Ele é um estudioso, ele é um teólogo, ele vai trazer para a gente informação. Ele vai dizer: olha, gente, Jesus está pedindo isso, 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 Deus Pai está pedindo isso, 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 a palavra de Deus está nos pedindo isso, isso, isso. Vamos andar nesse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. É difícil, porque a vida com Cristo não é simples assim como as pessoas pensam. É uma vida de renúncia, é uma vida de cruz, é uma vida é uma vida difícil, é um caminho estreito, não é um caminho tão largo assim. Lógico que Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e de fato é, porque Jesus não coloca peso pesado sobre os nossos ombros, mas ele coloca um peso, um certo peso existe. E o peso é o peso de uma ideia madura, de uma ideia sadia, de uma mente sadia.
E o próprio Deus vem fazer essa obra em nós, porque a ideia que nós temos é uma ideia doente, doentia. Então, nós sabemos que a espiritualidade é o remédio, mas como buscá-la? Como que eu busco espiritualidade? Como que eu encontro de fato Jesus? Como que eu uso a espiritualidade nessa doença? Como que eu aplico? Olha aqui, eu vou aplicar a tinta da caneta. Ó, vou aplicar a tinta da caneta no papel. Ó, tô aplicando. Trouxe um resultado. A tinta que estava na caneta foi para o papel. Um resultado. Agora, o poder de Deus está com quem? Com quem que está o poder de Deus? Com Deus. Como que eu tiro o poder de Deus e lanço sobre mim? Vai sair do trono de Deus, sai do trono de Deus, o poder de Deus sai do trono de Deus e vem sobre mim. Como que isso acontece? Como que isso é possível? O poder de Deus sai do trono de Deus e vem sobre mim. O Espírito Santo de Deus sai do trono de Deus e vem sobre mim. A sabedoria de Deus sai do trono de Deus e vem sobre mim. A graça de Deus, a bênção de Deus. Tá vendo a necessidade que eu tenho de estar em comunhão com Deus, íntimo de Deus, unido a Deus? Porque Deus quer derramar sobre nós a sanidade, a ideia boa. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderíamos devolver a sanidade, segundo passo. Eu acredito. Você acredita que no trono de Deus existe uma solução para o seu problema? Você crê, você acredita, A mulher que sangrava acreditava que se ela tocasse no manto de Jesus... Olha aquele paralítico que eles desceram pela telha, pelo telhado. Aquele homem... Aquelas 4 pessoas que levaram aquele homem até Jesus, não tinha jeito de entrar pela porta, por causa da multidão, e eles desceram pelo telhado. Poxa, eles sabiam que ali tinha solução. Ali tinha solução. Ali tinha solução. E de fato teve. Aquele homem saiu andando com a sua cama na mão. E para nós também tem solução, mas nós precisamos encontrar essa espiritualidade profunda. Não é uma espiritualidade vazia. Como que se a espiritualidade, nós temos o defeito, o ser humano tem o defeito de achar que a espiritualidade é praticamente fazer o inverso disso aqui. Aqui está escrito que a espiritualidade desce do trono de Deus, tudo desce do trono de Deus e vem para o ser humano. Tudo sai de Deus e vem para o ser humano. Nós tem gente que quer fazer o inverso. Tem gente que quer sair da pessoa, vou pôr o Zé Mané aqui, e mandar a espiritualidade para cima, como que se a espiritualidade subisse, como que se é Deus que estivesse precisando da nossa espiritualidade. É como que se eu estivesse agradecendo a Deus, orando para Deus, dizendo para Deus: o Senhor é bom, o Senhor é Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é... E Deus é tudo isso, mas eu preciso entender o porquê que Ele é tudo isso. Ele é tudo isso porque Ele já enviou sobre mim aquilo que Ele tem para me dar. Deus tem muita coisa para dar. Essa caneta não tem tinta para colocar no papel. Essa palavra, esse livro não tem letras para colocar na minha cabeça.
essa garrafinha não tem água para saciar minha sede, assim também Deus tem muita coisa para nos dar. Deus tem muita coisa para nos dar, muita coisa para nos dar, muito poder. Muito poder. Deus é poderoso demais. Deus, olha, esse trono de Deus aqui tem muito poder para nos dar. Tem muita coisa para sair do trono de Deus e vir sobre mim. Não está em mim, mas vai, se eu crer, se eu acreditar, vai vir sobre mim. A espiritualidade é bonita, o mundo espiritual é bonito porque a gente não vê. Como Jesus falou para Nicodemos, está vendo o vento? Você não vê o vento, mas ele está lá mexendo com a árvore. Já viu o poder do vento? Esses dias em Florianópolis, lá para Santa Catarina fora, passou um vento lá, derrubou tudo. Você não vê o vento, mas o poder dele é absoluto. O poder de Deus é muito maior do que o vento, porque ele tem poder de acalmar os ventos, a tempestade. O poder de Deus é grande. Mas que dia que você usou o poder de Deus? Que dia que nós usamos o poder de Deus como remédio, como solução para o meu problema? Eu sou o problema. Por que eu sou o problema? Porque em mim está uma doença, está uma obsessão. Eu não consigo vencer essa obsessão com remédio. Isso que não vale nada. Para obsessão, não. Eu posso tomar 100 milhões de remédios, não vai adiantar nada. Pelo contrário, eu vou viciar nisso. Vai se tornar outra obsessão. Aquilo que veio curar a obsessão se torna outra obsessão, porque tem muita gente que já é viciada em remédio também. No efeito do remédio, porque o remédio em excesso ele vira droga também, por isso chama drogaria. Então a solução é a espiritualidade, mas eu preciso entender o que desce do trono de Deus. Eu preciso saber que tipo de poder é esse que vem sobre nós. Eu preciso entender o que o Bill e o Bob entenderam lá naquele grupo de Oxford. Olha o Ricardo está entrando aí na comunidade agora. Ricardo Salute, meu grande irmão, um homem maravilhoso. Só não beijo na boca dele porque ele é feio. Um homem, uma bênção de pessoa. Filho de Sodair do AA, uma bênção de pessoa. O Ricardo Salute, ele vai entrar aí, tudo começou de novo. Tudo vai começar de novo pro Ricardo. Tudo do zero. O que nós vamos passar pro Ricardo? Nós vamos chegar e falar, Ricardo, sua anta, para de usar. Adianta falar isso? Não adianta nada. Nós precisamos falar para o Ricardo, Ricardo, você está vindo para a CT, para a comunidade terapêutica. A solução é a espiritualidade. Só existe uma solução. Você tem um problema sério, que é uma doença que está em você. Você já pensou, o Ricardo, fala, não, agora eu não vou usar mais não. Como não? Ele vai ter que conviver com a abstinência, gente, o resto da vida. Nós temos que ensiná-lo a conviver com a abstinência. Nós temos que ensiná-lo que a abstinência não é bonitinha, não. A abstinência é terrível. Você sabe o que é abstinência? Abstinência é aquele rapaz que o Adelso falou, que foi lá comprar o crack sem dinheiro, e o rapaz falou assim, não, fiz cocô naquela manga ali, se você chupar eu te dou o crack. E ele foi lá e chupou. É nojento, mas é isso que nos ensina o que é abstinência. Abstinência é você viver no desespero. Abstinência é você viver sem poder usar o que a sua mente está pedindo, sem poder servir a sua mente com o que ela está pedindo. E ela não pede com uma intensidadezinha pequena, não. É 80 vezes o prazer sexual. O desejo é tão grande que é 80 vezes o prazer sexual. Por isso que a nossa solução é a espiritualidade, mas também não é uma espiritualidade miúda. Eu preciso de uma espiritualidade suficiente.
E é isso que nós vamos ensinar, é isso que nós vamos tentar passar e oferecer para o Ricardo. Nós temos que oferecer isso para ele. Nós temos que oferecer para ele, busque poder. Mas não adianta eu mandar ele buscar poder, eu preciso ensinar ele a buscar poder. Eu preciso dizer para ele que, e não sou eu que vou ensinar, é o livro azul que vai ensinar ele a buscar poder. Porque buscar poder você não pode ter ressentimento com Deus. E por que não posso ter ressentimento? Porque Deus não permite. Olha o caso do Evandro, um companheirão nosso, uma bênção de pessoa, né? Todos nós somos uma bênção, gente. A bebida é que nos estraga. Mas olha para você ver o Evandro, gente. Aquilo ali é um sonho de ser humano. Mas guarda um ressentimento terrível. Como que ele quer o poder de Deus? Como que alguém pode querer uma espiritualidade que desce do céu se ele ainda tem ressentimento com alguém e Deus não permite ressentimento? Então nós precisamos saber o que Deus não permite. Espiritualidade profunda é saber o que Deus não aceita. Espiritualidade profunda é você viver, é você ter conhecimento, o que eu posso e o que eu não posso. Se você quer de fato viver uma espiritualidade profunda, você tem certas coisas que você não pode porque Deus não permite. Deus não permite o ódio, Deus não permite o rancor, Deus não permite o ciúme, Deus não permite a inveja, Deus não permite a fornicação, Deus não permite a bebedeira, Deus não permite, está lá em Gálatas 5,19 ou 16, não sei. As obras da carne, Deus não permite. Se eu quiser fazer vínculo com Deus, Deus está à porta. Deus está sempre à porta para entrar. Mas calma lá, Deus não vai entrando assim sem eu renunciar ao mundo ou às obras do mundo, às obras da carne. É preciso que eu tenha esse entendimento de que eu preciso mudar, eu preciso nascer de novo. Então o Salute, ele quer sair da dependência química? Quer. Porque se ele não quisesse, ele não teria ido para a comunidade. Ele foi para a comunidade porque ele quer sair da dependência química. O que ele precisa? Saber que ele tem uma doença que só tem uma saída: espiritualidade. Que tipo de espiritualidade? Uma espiritualidade que ele vai receber algo. Ele não tem nada para dar para Deus. Nós não temos nada para dar para Deus, a não ser nos oferecer, porque nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. O filho, ele só tem amor para dar para o pai, ele não tem mais nada. Aliás, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós temos para dar para Deus é o nosso amor, é amá-lo. Por que amá-lo? Porque ele vai me servir, ele vai me abastecer, ele vai me proteger, ele vai me amparar. Mas esse amparo, essa proteção, tudo desce do trono de Deus. E quando é que desce? Quando eu entro na obediência a Deus, quando eu entro na submissão a Deus, quando eu entro no conhecimento da palavra, quando eu conheço a verdade. Por que a igreja é importante? Porque eu vou lá conhecer a verdade. Mas tem muita gente que só conhece, mas não pratica. Pode ficar na igreja 100 anos, não vai adiantar nada. Tem muita gente que está na igreja faz 100 anos, não adianta nada. Porque só está conhecendo. E tem gente pior ainda, tem gente que só vai na igreja, nem presta atenção na palavra. E acha que o simples fato de ir na igreja já é espiritualidade. Não é. Me perdoe, mas não é. Está muito longe da espiritualidade. Espiritualidade é conhecimento. Eu preciso conhecer a verdade e praticar a verdade. Então eu vou na igreja hoje. Digamos que o pastor fala assim para mim: suportai-vos uns aos outros. E eu fui lá. Aí depois chega um perto de mim e fala assim: alguém que me bate no meu carro,
ou alguma coisa que acontece de ruim entre eu e uma outra pessoa. E às vezes ali eu já sou a vaca, seu burro, seu idiota, seu imbecil. E não é assim. Jesus está mandando a gente suportar uns aos outros. A ordem, eu fui lá buscar um ensinamento de que como Jesus quer que eu viva, suportando uns aos outros. Isso é uma orientação. Eu fui lá buscar, eu fui na igreja buscar uma orientação. E se eu não suportar? Eu sou desobediente. Adiantou ir na igreja? E se lerdar, eu ainda fico me gloriando, dizendo, eu vou na igreja toda quarta-feira. Eu vou na igreja todo domingo. O que adianta? Você vai na igreja, mas o que está dizendo lá, você não cumpre. A espiritualidade profunda é a espiritualidade de obediência, é a espiritualidade de submissão, é a espiritualidade de temor de Deus, é a espiritualidade de você saber que Deus tem o que você precisa, que é a sanidade. Deus vai me abastecer com a sanidade, com a mente boa, com uma mente revigorada. Deus tem o que eu preciso. Deus tem a solução para o meu problema. Deus é a solução para o meu problema. Mas Ele não vai me atendendo assim de qualquer maneira. Deus não atende os desobedientes. Deus não atende os desordeiros. Deus não atende aqueles que se ainda acomodam ao redor lá no Salmo 1, né? Deus não atende aqueles que fogem do seu caminho. Deus não vai atender e não vai derramar nada vai vir do trono de Deus, nem sabedoria. A sabedoria, nem o Espírito Santo. Olha, a palavra diz, não extingais o Espírito Santo. Se esse vídeo acabar, não preocupa não, amanhã tem mais. Deus não vai jogar, derramar. Jesus faz isso com a mulher dos cachorrinhos lá. A mulher pede para curar a filha dela. Jesus fala assim, mas eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Significa que a mulher estava longe, mas por causa da necessidade dela, naquele momento ela mostrou para Jesus uma fé admirável. Porque ela disse, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Como se diz, me dá nem que seja uma migalhazinha do Senhor. Eu não quero o pão, eu quero uma migalha. Eu não quero o pão, eu quero uma migalha. Até uma migalha de Deus nos salva. Até uma migalha de Deus é solução para a gente. Mas a gente continua querendo viver com a nossa cabeça. Você não quer que Deus entre na sua mente. Esse é o demônio, né? O demônio não quer que a gente viva com uma